Muito bom dia, Flávio, muito bom dia para você que está junto conosco nessa manhã de variedades aqui do Você Precisa Saber. Para você aí que está nos acompanhando em todo o estado de Santa Catarina, um bom dia e muito obrigado pela sua companhia. E hoje o nosso entrevistado na manhã de hoje é o Dr. Rodrigo de Córdova. Bom dia, doutor. Bom dia, Jaime, bom dia, Flávio, e bom dia aos nossos telespectadores. Doutor Rodrigo, dentista implantodontista. Doutor, há quantos anos já está formado? Jaime, eu me formei em 1993, onde ainda na faculdade a gente já começou a trabalhar com os implantes ósseo-integrados, e eu fiz a especialização de 1996 a 1998 em Campinas, em São Paulo, onde dali eu adquiri o título de especialista em implante, né? Mas faz praticamente 15 anos que eu venho trabalhando com isso. Rodrigo, desde que você se formou até os dias de hoje, teve muita evolução nessa área do implante? Jaime, a gente costuma falar que na medicina, na informática, na odontologia, principalmente na área de implantes, é praticamente diária a evolução, né? Os tipos de implantes que eram feitos há 15 anos atrás e os implantes que são feitos hoje, eles têm bastante diferença, eles evoluíram muito, né? Todos eles continuam sendo o mesmo princípio, que são os implantes ósseo-integrados. São os parafusos de titânio colocados dentro do osso, que eles vão ter um contato íntimo e direto com o osso. Porque há mais de 15 anos atrás, há cerca de 20 anos, tinham outros tipos de implante que não davam muito certo, que caíram em desuso. Mas de 15 anos para cá tem se utilizado os implantes ósseo-integrados, e dentro desse sistema houveram bastante mudanças, coisas que facilitaram muito a vida dos pacientes. E facilitar a vida dos pacientes e também dos dentistas, dos implantodontistas, porque eu vi que você estava nos mostrando antes da entrevista a evolução que teve, que hoje você consegue visualizar através de um programa como você vai fazer o tratamento nessa pessoa. Exatamente, né? Desde a questão do diagnóstico, ou seja, a gente saber se vai poder fazer um implante numa pessoa, isso melhorou muito. Depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens que antigamente a gente, para ver como estava o osso do paciente, a gente teria que depender de radiografias, né? As tomografias não eram muito claras na época, e então a gente já não sabia muito bem se o paciente tinha um osso com uma condição óssea de fazer esse implante. Porque, Jaime, depois que a pessoa perde o dente, só sobra o osso dela para a gente colocar um implante em cima. E se a gente não tiver osso, tem que fazer um procedimento de enxerto ósseo, tem que fazer às vezes um enxerto prévio. Então, se nós tivermos uma maneira de diagnosticar melhor, se a gente tiver um programa de computador que a gente consiga colocar uma tomografia do paciente, a gente faz o planejamento desse implante sem ter que abrir o paciente para olhar se vai ter condição de fazer esse implante ou não, né? Outra coisa que evoluiu bastante foi a questão da previsibilidade dos implantes. Hoje em dia nós trabalhamos com implantes que eles têm 99% de índice de sucesso. E o tempo de ósseo-integração, que demorava antes 6 meses, a gente já tem implantes hoje em dia que com 21 dias já pode ser colocado o dente em cima. No próximo bloco eu volto conversando com o Dr. Rodrigo com mais informações sobre implantodontia. Para você aí que está em casa aí, que de repente está aí meio com medo e está afim de fazer, mas tem aquele medo de fazer, no próximo bloco a gente volta conversando com informações aqui no Você Precisa Saber. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber, conversando com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é dentista implantodontista. Dr. Rodrigo, o que é a nanotecnologia? Esse advento da ciência a gente tem que explicar bem para o telespectador poder entender, para vocês terem uma ideia das dimensões em que a indústria moderna já está conseguindo trabalhar com os implantes para poder justamente diminuir todo esse tempo de ósseo-integração, Jaime. Vocês podem ver no modelo aqui no computador que 1 nanômetro seria 1 metro dividido por 1 bilhão. Então é uma partícula muito pequena mesmo, quase a nível atômico.
Então o que se fez? Na superfície do implante, vocês conseguem observar como se a gente fosse dar um zoom no implante agora, olhando pelo computador, a gente enxerga a superfície dele microscópica, que é a áspera, que vai fazer com que o osso grude mais fácil. Vocês conseguem identificar pelo programa ali que parecem flocos de neve caindo em cima dessa superfície. Isso são nanopartículas de fosfato de cálcio, quer dizer, são pedacinhos de fosfato de cálcio tão pequenos que eles só são vistos sob o microscópio eletrônico. Então essas nanopartículas elas vão se depositar em cima do implante, e o fosfato de cálcio, no caso aqui dessa tecnologia, ele é um precursor do tecido ósseo. Ele induz o osso a se formar mais rápido. Então essa nanotecnologia ela favoreceu que o tempo de que o implante precisaria para que o osso colasse nele, que era antigamente de 6 meses, baixou para 2 meses, agora em 21 dias esse implante já pode ser colocado o dente definitivo, a carga definitiva, que ele vai estar perfeitamente ósseo integrado. Então a nanotecnologia é uma ciência nova que, com o auxílio de microscopia eletrônica, a gente consegue pegar partículas muito pequenas e colocar em determinadas superfícies, favorecendo isso algumas áreas da ciência. Então hoje facilitou até para quem quer fazer o implante, facilitou para o dentista e para quem está recebendo o tratamento. Eu sempre puxo assim para o lado de quem quer fazer o tratamento, porque as pessoas têm aquela dúvida e o medo de fazer. Exatamente. Então hoje, você que está em casa nos assistindo, você pode ter certeza que com as tecnologias modernas que existem, você pode fazer um implante sem ter medo de não dói, não incha, e não precisa mais esperar aqueles 6 meses todos que se esperava. Hoje em dia, com 21 dias, você já pode colocar o dente definitivo. Também tem outros casos que pode colocar o dente imediato, né? Muitas pessoas falam, tem gente que faz em 72 horas, o implante imediato. Cada caso é um caso. Você vem no consultório, coloca o implante, já coloca o dente em cima. Mas em outros casos, que esse implante precisa de tempo para o ósseo integrar, o que acontece? Antigamente, a superfície do implante, eu estou segurando um macro modelo de um implante na minha mão. Vocês podem ver no computador, nas imagens ali, se eu aproximar bastante desse implante, há 15 anos atrás, esses implantes eles eram lisos, eles tinham uma superfície maquinada. Para o osso conseguir se aderir ao implante, demorava 6 meses, porque era uma superfície lisa. Há 10 anos atrás, eles desenvolveram superfícies porosas. Vocês podem observar na imagem também ali que a superfície de lisa, de maquinada, que a gente chama, ela se tornou uma superfície irregular, conforme a marca do implante, eles chamam, no caso essa que a gente está vendo é a superfície OsseoTite, que é uma superfície que já tem mais de 10 anos de pesquisa, que ela baixou esse tempo de osseointegração de 6 meses para 2 meses. E agora o lançamento desse ano, dessa empresa de implantes que elas estão fazendo, é a superfície NanoTite. Eles pegaram essa superfície porosa e eles pulverizaram com nanopartículas de fosfato de cálcio, que fazem com que o tempo de osseointegração baixe para 21 dias. Estou conversando aqui com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é implantodontista. Doutor, muito obrigado pelas informações aqui no Você Precisa Saber e tenha um bom dia. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Que você siga aí o seu dia feliz da vida. Take time away.